Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 7º episódio da segunda temporada, intitulado Regras de Aquisição. Bom, pelo título, né, vocês já perceberam que é um episódio sobre Ferengues, né? Lembrando sempre, né, que os Ferengues aparecerem em TNG, né? E foram muito mal desenvolvidos lá, né? Eles foram mais uma espécie de alívio cômico. Eles eram inicialmente para ser vilões assim poderosos, coisa e tal, mas logo depois eles foram ridicularizados, foram colocados num nível muito baixo, né? Em TNG, né? Com relação ao pessoal da Federação, né? No caso, né? O bom de DS9 é que ele vai resgatar os Ferengues, vai amplificar esse universo Ferengue e vai fazer isso de uma forma muito legal, tá? Com alívio cômico, com vários alívios cômicos que não vão, entendeu, ser caricatos, né? Como os Ferengues eram caricatos em TNG, né? E a gente vai ver um desenvolvimento muito bom dessa cultura Ferengue, desse modo de ser Ferengue, entendeu? Em DS9, né? E você vai ter episódios ótimos sobre isso, tá? Eu particularmente gosto muito dos episódios dos Ferengues em DS9. Eu rio, me divirto bastante com esses episódios. Eles são muito bons, muito engraçados, né? Mas também são histórias muito bem construídas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco, né, desse episódio, né? O que acontece? O que acontece? O Grande Nagus, ele entra em contato, né, com o Quark e ele fala assim, olha, eu vou entrar ele volta, né? Diz que ia voltar a entrar em contato com o Quark. O Quark sempre que o Grande Nagus entra em contato, o Quark já acha que é para tomar o bar dele, né? Mas o Grande Nagus chega e fala assim, olha só, eu vou começar a fazer a rede, né, de comércio Ferengue, né, no quadrante Gama, eu quero que você articule isso, né? Aí o Quark fica todo bobo lá, coisa e tal, né? Só que tem um garçom, né, do bar do Quark, que é Ferengue, entendeu? Que começa a dar uns toques, né, no Quark, ó, cuidado, que ele pode estar querendo arrumar uma tramóia pra cima de você, porque se esse negócio der certo, entendeu? Os louros são dele, se o negócio der errado, a culpa é sua, entendeu? E aí o nosso Quark, ele vai percebendo que esse garçom chamado Pel, tá, vamos dizer assim, dando um monte de toques para ele, nomeia o Pel como assistente dele, né? E o grande detalhe é o seguinte, o Pel é uma Quark, é um Ferengue fêmea, uma mulher, né, no caso, uma mulher Ferengue, né? E na cultura altamente misógina e machista dos Ferengues, né, que o Ferengue é aquilo tudo que a gente tem de ruim no capitalismo selvagem, né, e vai ter todo esse preconceito também, né, nessa cultura altamente misógina dos Ferengues, tá? As Ferengues fêmeas, elas têm que andar nuas, não podem sair de casa, não podem aprender a ler e escrever, têm que ser submissas aos maridos, essa história toda que a gente já conhece de algum lugar por aí, né, que a gente já ouviu falar em algum lugar por aí, né? Que os Ferengues são uma metáfora bem cuspida, esculpida em mármore de Carrara, né, para falar o termo correto, né, que todo mundo fala cuspida, escarrado, mas na verdade é esculpido em mármore de Carrara o termo. Então o que acontece? A Pel vai começar a ajudar, né, o Quark inicialmente para fazer uma espécie de emancipação da mulher, emancipação feminina Ferengue, né? Mostrar que as mulheres Ferengues também podem ter tino para os negócios, podem também ter lucros, né? Então ela estava ali nessa estratégia primeiro, mas aí a mulher depois, a Pel acaba depois se apaixonando pelo Quark, mas o Quark só vai descobrir, entendeu? Que o Pel é a Pel lá mais pro final do episódio, entendeu? E aí o que vai acontecer? Ele vai, durante tudo isso, né, ser ajudado pelo Pel. Eles vão entrar em contato com uma espécie chamada 12, né? Essa espécie chamada 12, inclusive, tem um ator que foi lá o vilão do Stallone Cobra, que já trabalhou em outros episódios de Star Trek, cujo nome eu não me lembro agora, tá, gente? Vocês me desculpem, tá? Vai estar lá no texto da Batata Espacial o nome dele, que eu botei lá, tá? E aí é interessante, né, que essa espécie 12 é bem agressiva, né? O nosso Grande Nagus quer que o Quark compre 10 mil tonéis de um vinho lá para poder vender no quadrante Gama, tá? E depois ele manda o Quark comprar 100 mil tonéis, né? Mas esses 12 só querem vender 5 a princípio e eles não podem produzir 100 mil, né?
Então, na verdade, o que foi isso? O Grande Nagus ele já sabia, entendeu? Que os 12 não podiam produzir esse vinho todo, né? Na verdade, né? E aí o Quark, né? Vendo que o negócio não dá certo, entendeu? E o Grande Nagus lá ameaçando ele, tomar o controle dos negócios, tirar o Quark da jogada lá dos lucros no quadrante gama, né? A Pel, né, vai toda hora defendendo o Quark, né, vai toda hora dizendo que não, vamos dar um jeito, coisa e tal, bababá, até que eles conseguem a nave do Grande Nagus emprestada e vão, né, no planeta dos 12, lá no quadrante gama, né. E aí eles descobrem lá, né, no quadrante gama, que os 12 não conseguem produzir esse vinho todo, e quem pode produzir esse vinho todo vamos dizer assim, é uma tal de aliança chamada Camera, que pertence ao Dominion. Olha só, é o primeiro episódio onde o Dominion está sendo citado ali na segunda temporada de DS9, né? O Dominion que depois, né, nos episódios finais, nas temporadas finais, né, vai dominar lá toda a coisa, literalmente dominar, né, todas as histórias ali de DS9, né, mais pro final, né? Então é interessante que esse episódio apresenta isso, né? E aí, né, o nosso Quark, com esse nome aí que os 12 passaram para ele, né, ele negocia isso, né, com o Grande Nagus, né? Ele acaba negociando, ele acaba voltando a ter essa participação nos lucros, né? Mas enquanto isso, o Ron, que é o irmão dele, né, dá uma fuçada lá no quarto da Pel e descobre que ela é mulher, né? Que as Ferengues fêmeas, elas têm umas orelhinhas melhores, então ela tava botando uns implantes lá, entendeu? Para parecer que era homem, né? E aí o nosso Ron fala isso, né? O Quark tá acabado, né? Se descobrirem que ele é orientado por uma Ferengue mulher na sociedade Ferengue, né? Na coisa e tal, né? E aí ele acaba pedindo pro Ron guardar segredo, né? Ele promete o bar pro Ron guardar segredo, né? Já que ele vai ter os lucros no quadrante gama, né? E ele acaba dando o bilhete azul lá pra Pel, que tá apaixonada por ele, né? E ele meio que fala umas coisas lá pra deixar a mulher magoada mesmo e ir embora, né? No caso, né? E dá umas 10 barras de ouro para a Latinum lá pra ela recomeçar a vida, que foi até uma atitude bem altruísta do Quark, né? Diga-se de passagem. Mas a Pel fica pé da vida, com razão, né? E vai lá, né? Na frente do Quark e do Grande Nagus e tira as orelhas e fala, ó, sua mulher, ó, né? E aí o Grande Nagus dá um ataque de pelanca lá, de piti, ela vai ser presa, que eu não sei o que, coisa e tal, blá, blá, blá. Aí o Quark, né, defende a Pel e fala, não vai não, tá? Não vai mesmo, tá? E aí ele começa a se desentender com o Grande Nagus lá, né? E o Grande Nagus fala, não, você vai preso junto. Ele falou, mas e se você souber, né, que ela foi, né, lá no planeta dos 12, né, intermediar uma negociação de vinho, entendeu? Em seu nome com a sua nave. Como é que tu vai ficar nessa história aí, né? E aí o que vai acontecer, né? E o Grande Nagus fala, então isso vai ter que ser um segredinho, né, entre nós dois, né? Mas esse segredinho vai custar um preço. Que preço é esse, né? Os lucros do Quark no quadrante gama. Então o Quark volta a ficar com o bar dele, né? O Ron que se dane, né? Porque já foi, como sempre, coitado, ele sempre se ferra, né? E aí, né, o que acontece? O Quark ainda se despede lá da Pel, coisa e tal, os dois não podem viver juntos, né? Você vê dois Ferengues lá se beijando lá, que é uma parada meio sinistra, né? Mas tudo bem, né? Todo mundo tem direito ao amor, né, no caso, né? E aí o que acontece? O episódio termina assim. Então é um episódio, né, que vai trabalhar, né, essa questão, né, das mulheres ferengues. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver isso, né, que isso era meio citado, né, em TNG, né, que os ferengues falam, e vocês têm mulheres nuas aí, né, mulheres vestidas aí na Enterprise e coisa e tal, né, e vai se trabalhar isso. É interessante você ver que dentro dessa tradição e modernidade ferengue, né, o Grande Nagus era a tradição por excelência, essa tradição misógina, era tudo, né, que essa cultura ferengue se manifesta, né. A nossa Pel vai ser a modernidade aí, né, ela vai tentar, vamos dizer assim, lutar contra essa tradição ferengue e tentar se afirmar como mulher numa sociedade altamente machista e misógina como essa, né? E o Quark fica ali no meio de tudo isso, né? Ele vai ser meio que o mediador desse conflito, né? Porque a gente vê o Quark com aquela cabeça ferengue dele, que todo mundo conhece, né? Ali subordinado ao Grande Nagus, né? Mas quando ele se apaixona por nossa Pel aí, ele não só dá barras de ouro para a Latina para ela, como ele defende ela frente ao Grande Nagus. Então, o Quark está ali naquele, né, meio termo, né?
É interessante que ela já dizia que se interage, quem interage bastante com os Ferengues, né? Ela fala que o Quark é um cara de bom coração, inclusive, né? Que ele conseguiu levar lá para uma holosuite, ele fez toda uma decoração de infância lá da infância dele, aí quis agarrar ela, aí ficou ruim, né, o negócio, né? E a Jadzia, ela consegue interagir bem com os Ferengues. O grande interesse foi isso. Foi a Pel se revelou, né, para Jadzia. A Pel falou para Jadzia que era mulher, coisa e tal, né? E é legal você ver a Jadzia interagindo com os Ferengues, né? E a Kira, né? Pô, como é que você consegue, né, se interagir com esses caras aí? Esses caras são tudo de ruim que a galáxia tem, não sei o que, eles são isso, aquilo outro. Ela já dizia, fala, se você sabe, né, já dizia daquela forma serena dela, se você sabe tudo isso deles, entendeu? E você tem como interagir com eles, né? Porque você já, né, interage com eles ali, mas com o pé atrás, né? Mas eles podem ser bem divertidos, né? E ela disse, o Quark tem um coração muito grande. Então, quer dizer, é um episódio muito bacana nesse sentido, né? Que você, né, vai trabalhando ali, né? Toda essa ideologia ferengue, toda essa forma ferengue de viver, né? Coisa e tal, né? E você vê esses diferentes personagens interagindo, né, com essa cultura ferengue de diferentes formas, né? E eles interagindo entre si também, né, no caso, né? No caso a Pel, né, a modernidade que quer quebrar as convenções, o Grande Nagus que é o guardião da tradição, né? E o Quark ali no meio dos dois ali, né? Fazendo um diálogo com essa tradição e com essa modernidade. É muito bacana, né? Você vê esse episódio bem trabalhado, bem escrito, né? Você vê que ele é bem escrito, né, no caso, tá? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? Bem explicadinho, bem detalhado, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Diário do Capitão, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.